aqui é o professor Maxwell de História, mais uma vez aí com vocês, agora para corrigir os exercícios aí do primeiro capítulo, que é a Revolução Inglesa e a República de Cromwell. Vocês pegam o livro de vocês aí e abram aí a partir da página 272. Eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou corrigir as questões múltipla escolha. Depois a gente corrige as discursivas, que não são poucas, são muitas, tá? Mas vamos lá, a número 1, ela é múltipla escolha. Vou ler aqui a pergunta. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa e ficou conhecida como, aí vocês podem botar aí a letra D, tá? República Puritana, também conhecido como República de Cromwell. A 2, a 3 e a 4 e a 5 são discursivas, daqui a pouco a gente vai corrigir. Vamos lá, 6. Em 1620, algumas famílias a bordo de um navio denominado Mayflower deixaram a Inglaterra e buscaram do outro lado do Atlântico não uma terra santa já edificada, mas uma nova terra prometida a ser santificada à custa de suor e devoção. Essas famílias eram provenientes da pequena burguesia de artesãos, de comerciantes e de pequenos proprietários rurais. Para eles, o trabalho honesto e a poupança e o sucesso do trabalho era sinal de bênção de Deus, das graças e da salvação. Aí vem, os adeptos dessa crença na Inglaterra eram conhecidos como puritanos. Foi quando houve, na realidade, a perseguição, né, principalmente do rei Carlos I, tá? Vai começar a perseguir os puritanos. Então eles, para fugir dessa encrenca toda, resolveram tentar a vida agora no novo continente, tá? Então esses camaradas aí eram os puritanos, tá? A questão número 7, temos outro texto aí, tá? Que fala, após a primeira onda da revolucionária, em 1640, o parlamento parecia haver triunfado sobre o rei, e a pequena nobreza e os grandes comerciantes que tinham apoiado a causa parlamentar durante a Guerra Civil esperava reconstruir as instituições da sociedade segundo os seus próprios desejos e impor os seus valores. Anos depois, em 1688, após novos conflitos, vencia um projeto político baseado na soberania parlamentar, na monarquia limitada, política externamente imperialista. Em suma, um mundo segundo o lucrativo para os homens de negócio. Após o conflito, em finais do século XVII, saíram vitoriosos os sagrados direitos de propriedade, com a abolição dos títulos feudais sobre as terras a fim de taxar o arbitrária e a ideologia da ética protestante. Os eventos apontados acima no texto de Christian Hill, o que foram de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo do mundo ocidental, são chamados de Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, tanto no sentido político, e a Revolução Industrial, que depois a gente vai falar sobre ela, ambas foram o pontapé inicial dessa mudança, né, da burguesia no mundo, tá? No mundo, lá a Europa, depois isso vai espalhar pelo mundo também, tá? Mas principalmente vai começar tudo ali na Inglaterra. O pontapé inicial quem deu foi os ingleses, tá? Então por isso a Revolução Inglesa foi muito importante e também a Revolução Industrial, que a gente vai estudar aí, que é o último capítulo aqui do nosso livro. Questão número 8, também tem outro texto aí. Vamos logo à pergunta. De acordo com o texto, é certo, os ingleses no século XVII. A resposta é a letra D. Guiava as suas ações com base na Bíblia, tá?
Questão número 9. Leia a sentença abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Qual é dentro do texto aí? A correta é a letra E, o ato de navegação que foi promulgado por Oliver Cromwell. A questão número 10, tá? Vocês podem ver aí que tem um outro texto, mas eu vou ler esse texto do 10, eu vou ler para vocês. Sobre o governo da dinastia Tutor, a Inglaterra alcançou diversas conquistas que alguns, de alguma maneira, ajudaram a formatar as bases para ampliação do desenvolvimento do país. Os governos de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I trouxe a unificação do país e a criação da Igreja do Anglicanismo, que é a letra C. Não esquecendo aí que a Rainha Elizabeth também I, ela que vai conseguir também fortalecer a marinha de guerra da Inglaterra, que vai se tornar uma das mais fortes do mundo, tá? Depois vem aí a questão número 11, que também é múltipla escolha, tá? O texto deve ser relacionado com... O texto está falando sobre a Revolução Puritana na Inglaterra. Questão número 12. Em 1653, Oliver Cromwell depôs o parlamento e tomou o controle do Estado na Inglaterra, assumindo o título de Lorde Protetor, em um episódio central das chamadas Revoluções Inglesas do século XVII. Tendo em vista esse fato, é correto afirmar que o governo de Cromwell foi caracterizado, a resposta é a letra A, pelo apoio prático mercantilista privilegiados por meio dos atos de navegação. Outra questão aí, também múltipla escolha, questão número 13. Sobre as revoluções inglesas do século XVII, é correto afirmar que, aí é a letra B. Após a Guerra Civil da década de 1960, o rei Carlos I foi executado e a República da Inglaterra foi estabelecida temporariamente. Tanto é que na República de Cromwell foi a única vez que a Inglaterra foi uma república, tá? Mas logo depois acabou e reassumindo aí agora o Carlos II, tá? Mas a Inglaterra teve um período republicano aí, que foi na época do Oliver Cromwell. Questão 14. Durante o governo puritano, Cromwell foi realizado um ataque frontal aos interesses holandeses no Atlântico. Tal medida foi denominada o ato de navegação. Tanto é que eu já falei para vocês, por exemplo, que a Holanda ela dominava a marinha mercante na Europa, que ela era o principal país que fazia a distribuição das mercadorias que vinham lá do Oriente, né, as especiarias. E com o ato de navegação, os holandeses não vão gostar e vão entrar em guerra com os ingleses, e os ingleses, claro, vão ganhar essa guerra e assim fortalecendo não só a sua marinha de guerra, mas também a sua marinha mercante. Vamos lá, o número 15 aí também é outra múltipla escolha. Vamos lá, no século XVII é decisivo na história da Inglaterra, é a época em que a Idade Média chegou ao fim. Considerando-se que o marco tradicional do final da Idade Média do século XV, tal afirmação sobre esse período da história inglesa justifica-se a razão a questão correta é a letra D, a vitória da Revolução Inglesa, que aboliu os direitos feudais e submeteu o rei ao poder do parlamento, tá? Questão 16, tá? É outra múltipla escolha, tem um textozinho aí e fala lá. O texto que trata de uma revolução e de um grupo político nela interveniente refere-se, a resposta é a letra E, a Revolução Puritana e ao grupo dos Leveles ou niveladores, tá? É a letra E. A número 17, 18 e 19 são discursivos. Já a 20 é múltipla escolha. Então vamos lá. Esses são fragmentos do ato de navegação que traz como decorrência para a Inglaterra, tá? Você já deve ter lido o texto com certeza em casa. A resposta é a letra C. Acirramento da rivalidade econômicas com os holandeses,
e o fortalecimento do comércio exterior inglês. Foi aquele que a gente já falou, que o ato de navegação derrubou os holandeses, que caiu, né, na guerra contra os ingleses, e assim fazendo os ingleses ganhar essa guerra. Eu vou mandar para vocês aí as respostas das discursivas aqui no vídeo mesmo. Pegam aí que eu vou mandar para vocês. Olha aí as respostas dessas questões discursivas. Depois a gente, né, até pode vir a debatê-la lá no Zoom, quando a gente for falar. Aí eu comento um pouco sobre elas, tá? Olha aí a resposta. E aí, pessoal, pegaram a resposta aí? Espero que vocês tenham corrigido aí esse primeiro capítulo, tá? A gente vai se ver lá no Zoom e espero que a gente consiga aí, de repente, corrigir aí o segundo capítulo pelo Zoom. Temos que tentar, tá? Espero aí que a internet pegue bem aí no meu celular e eu consiga aí conseguir, né, fazer para vocês aí as respostas, né, a gente corrigir e ter debater aí o assunto no próximo capítulo, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima correção e até a próxima aula. Um abraço, tchau!